O que é o amor? Quando o Dia dos Namorados se aproxima, o comércio aproveita a data para lucrar. E quem está apaixonado para se declarar. Mas como definir esse sentimento? Como tratá-lo para que ele não se perca? Histórias de um Amor, um verdadeiro livro em vídeo que você acompanha a partir de agora aqui no NT Repórter. Olá! Amor, palavra pequena, mas que pode carregar diferentes sentidos. Desde que o mundo é mundo, o amor existe de alguma forma. A repórter Rebeca Ricarte mostra, através de histórias, o amor em diferentes fases. Histórias que se encontram e que marcaram o tempo entre dois corações. Acompanhe. O que é que você está fazendo aí? Eu tô vendo aqui meu perfil na rede social. Ai, para de olhar um pouquinho. Deixa eu te contar uma história, por favor, por favor. Tá bom, conta aí. Posso? Pode. Era uma vez. Já vem você com essa história de era uma vez. Qual o problema? Toda história de amor é assim. Era uma vez, um reino distante, uma princesa que era apaixonada por um príncipe, mas a madrasta não gostava dela e joga ela no meio da floresta. Aí vem o príncipe, resgata a princesa, livra dos perigos. E eles são felizes pra sempre. É, felizes para sempre. Só que não é uma história real. Não é real, mas é toda história que é contada assim. Toda história de amor é assim. Por que a gente não faz diferente? A gente conta uma história real de amor de maneira simples. Como assim? Bom, de uma maneira simples é só você chamar pessoas reais e pedir para que elas contem as histórias que viveram de amor real. Gostei da ideia. Gostou? Meu nome é Gerson Barbosa, eu tenho 24 anos. Meu nome é Mozaniel Viana e nesse ano vou completar 82 primaveras. Meu nome é Guadalupe, eu tenho 23 anos. Eu amo Guadalupe. Eu amo Mozaniel. Eu amo a minha esposa. E ela sabe, no dia do casamento eu disse, você é o presente que Deus me deu. Eu amo Gerson. O amor como ele é. Mas o que é o amor, afinal? O amor é fogo que arde, mas não dói. É ferida que dói, mas não se sente. Já dizia o poeta. Gostei desse seu senso poético, mas eu acho que o amor não é só isso, não. Segundo o dicionário, o amor é gostar tanto, mas tanto de uma coisa ou de uma pessoa, a ponto de só querer o bem para esse algo ou alguém. O amor também é renúncia. Afinal de contas, o amor quer o bem para o outro, mesmo que isso custe a própria alegria. E o mais importante, o amor pode existir sempre e mudar quase tudo se for preciso. O amor não tem hora para começar e quando começa, dificilmente acaba. Eu já estudava nessa época no internato. E aí era um final de tarde, eu estava voltando da biblioteca para o quarto, quando um colega meu, o Hélio, falou assim para mim: Gerson, alguém te ligou. É uma tal de Guadalupe, ele anotou no papelzinho lá, uma tal de Guadalupe lá de Pernambuco. Cara, quando ele peguei o bilhete lá na mão dele e vi aquilo, eu gelei dos pés à cabeça, você não acredita, ela ligou? Eu sempre tive vontade de fazer o curso de psicologia. E aí eu queria também estudar no IAN. E aí a única pessoa que eu conhecia lá do IAN era ele. Então eu liguei pra ele pra perguntar como era. Pois é, essa é a versão dela, que ligou para saber de um curso, enfim. Fato é que ela nunca foi estudar lá, né? Enfim, mas ela ligou. E a pergunta do curso, para falar a verdade, eu nem lembro se ela me perguntou sobre o curso. A gente começou a conversar e sobre outras coisas, e sobre como estava lá a igreja, a família, eu lá, minha vida de internato. Então, eu estava na minha cidade, em Pernambuco, ele estava no interior da Bahia, e ele pediu para namorar comigo por telefone. E você aceitou? Aceitei. E 2 semanas de conversa eu já não tinha mais com o que conversar, a gente não tinha mais do que enrolar, então eu fui bem sincero, não tinha mais do que conversar, a gente já conversava sobre escola, sobre família, então 2 semanas eu pedi ela em namoro. Não sei quem foi mais maluco, se eu que pedi por telefone ou ela que aceitou, porque 1 ano a gente não se via e não tinha se falado até então. Eu tinha mais ou menos 16 para 17 anos, e a gente começou a namorar. Eu morava numa cidade de interior e ele estava estudando no IAN. Então a gente era bem complicado porque a gente se via poucas vezes no ano. Aconteceu da gente se ver mais ou menos 2, 3 vezes porque ele só podia
via a cada semestre, por exemplo. Então era bem difícil. Meus amigos brincavam comigo, diziam que eu tinha uma namorada invisível, porque eles não viam, não tinha foto, enfim, eu conversava muito ao telefone, eles brincavam, tá conversando com a mãe dele, com a irmã dele. E quando naquela época eu mostrava o Orkut, eles diziam, não, você copiou essa foto aí do Google, você copiou de algum lugar, essa menina é muito bonita para ser tua namorada. Eles tiravam muita onda comigo. Começou na década de 50, né? Eu vim aqui ao Recife, encontrei esta moça, eu vim de avião, vim aqui ao escritório da associação e encontrei essa jovem. Não digo que foi amor à primeira vista, mas acontece que eu tive simpatia por ela, tive, sem falar, sem dizer nada. E vim aqui, resolvi meu negócio ligeiramente e voltei para minha terra, João Pessoa. Primeira vez que eu vi a figura, eu me interessei logo. Ao voltar, outra vez, eu a encontrei, ela estava diante de mim, na minha imaginação, nos meus pensamentos, né? E aí encontrei mais uma vez e notei que ela mostrou alguma simpatia, alguma coisa. Eu fui ao arquivo, onde tinha as fichas dos candidatos a comportar, e disse assim, vou ver se esse homem é solteiro. Era solteiro. Estado civil solteiro, tá? Então chegou minha vez. Me lembro que no dia 6 de março de 1961, falei para ela que verdadeiramente tinha simpatizado com seu modo de ser, seu tipo e o que estava se passando no meu ser. Eu sempre pensei em formas de causar momentos que ficassem marcados. Afinal de contas, eu não estava perto, sempre por telefone, então eu sempre pensava, quando eu estiver lá tem que ser algo marcante. Eu fiz algumas surpresas, não é? E eu lá no colégio, eu vim de uma família humilde, eu era bolsista no colégio, eu trabalhava, estudava, então quando eu não tinha recursos assim de família para comprar passagem para viajar, eu vendia chocolate lá, eu vendia trufas de chocolate, eu comprava de um amigo que a esposa dele fazia, eu vendia e ia juntando, eu lucrava 25 centavos em cada trufa. Então eu vendia as trufas para juntar o dinheiro para comprar a passagem. E nas conversas eu nunca dava a entender que iria, não é? Mas eu comprava a passagem, ia de ônibus, passava a noite viajando, chegava em Recife de manhã. Viajava à noite, chegava de manhã, eram aproximadamente uns 900 quilômetros de distância. Um dia eu tinha saído de casa e aí meu irmão ligou para mim dizendo que ele ia ligar, que eu tinha que voltar para casa porque ele ia ligar para o telefone fixo. E aí quando eu cheguei em casa, eu vim correndo da casa de onde eu estava, vim correndo para chegar em casa, porque ele ia ligar e eu não podia perder, né? E eu lembro que dessa vez quando eu cheguei, eu fui logo para a cidade dela, encontrei o irmão dela em casa, eu fui pensando que ela estava em casa, não estava, então encontrei com o irmão dela. Então eu combinei com ele, eu disse, você vai lá onde ela está, era um sábado, finalzinho da tarde, vai dizer para ela que eu liguei e vou ligar daqui a pouco. Aí ele foi lá e eu fiquei no sofá ali assistindo TV. Quando ela voltou, eu me escondi um pouco, quando ela apareceu lá na sala pensando que ia atender o telefone, eu apareci ali e ela foi uma surpresa muito feliz. E quando eu cheguei, ele estava atrás da porta da minha casa. Então foi a maior surpresa, acho que de todas. Ele sempre me mandava mimos, coisas especiais, mas Esse dia foi diferente. esse dia foi diferente. Ele sempre me fazia muita surpresa, assim, quando podia. Aconteceu de muitas vezes arriscar a vida pegando carona com um amigo que ia viajar, ia passar perto de onde eu morava, então sem me avisar, aconteceu algumas vezes dele vir, mas nesse dia eu corri, assim, definitivamente, assim, e corri mesmo ao encontro dele, né, mesmo sem saber que ele ia estar presente ali, então foi uma emoção muito grande para mim. Ficava naquela expectativa, né? As cartas era que fazia a vez dele, né? As cartas quando chegavam, parece que ele estava pertinho de mim. Aí eu respondia, ficava naquela... Diz a história
que os grandes amantes da história sempre viveram distanciados, né? Separados, né? E parece que isso contribuiu muito, porque aquela expectativa de encontrá-la no final de mês, no começo de um mês, passava um mês ou 2 meses, aquilo era uma coisa maravilhosa, sabe? E não sei o que ela sentia, mas uma coisa eu sei o que eu sentia, não é? Eu recebia e respondia e ele vice-versa, né? Quando eu recebia minha carta, respondia. Não sei se é porque eu sou conservador e talvez pelo fato de ser assim eu sou um bicho em extinção, mas digo a você, para mim era melhor sem esses instrumentos modernos do que hoje. Cartas, por exemplo, telegramas, oh que coisa maravilhosa! Como era maravilhoso escrever cartas para ela e receber as cartas dela. Você só guarda essas cartas até hoje? É até hoje, numerada, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª. Todas as cartas. Quantas cartas? Tem mais de 60, eu acho, tem muitas cartas. A história deles é bonita, não é? Afinal de contas, histórias de amor aparecem como indispensáveis ao longo da história. Mas, ao mesmo tempo, elas são difíceis de explicar. O amor não é tão simples de ser explicado. Afinal de contas, não fomos nós que criamos. É um presente de Deus para o ser humano. E assim como foi no Éden, o amor permaneceu na vida do homem por um propósito. E então nós procuramos repartir. E eu entendo que minha vida tem que ser repartida em todos os aspectos. Com as minhas filhas, com meus amigos, com meus vizinhos, com minha igreja, com tudo, enfim. Para mim, viver é isso. E assim nós chegamos até aqui. O que me chamou a atenção nele é uma qualidade que ele conserva, que parece que herdou do meu pai. Meu pai era um homem muito sério, muito sisudo. Não era aquele homem que está puxando conversa, está fazendo gracinha. Ele parece que puxou do meu pai. Meu pai era aquele homem calado, sabe? Eu percebi, no primeiro dia que ele disse pra mim que no nosso relacionamento éramos 3. Eu, Deus e ele. Então, eu percebi que ele era o homem da minha vida. Depois de ter sido aprovada nas minhas provações, nos meus testes, assim, de saber se era isso que ela ia querer ou não, eu fui percebendo, eu acho que foram vários os momentos em que eu fui tendo certeza de que era ela. Passava uma ocasião e ela passava a confiança de si. Eu pensava, é ela. Conheça outras histórias de casais apaixonados. Continue conosco nas páginas desse livro real sobre o amor. A decisão de dar mais um passo existe em quase tudo na vida. Quando compramos um carro, damos um passo de independência. Quando compramos uma casa, caminhamos para a segurança. E quando compramos aliança, significa que estamos diante do passo mais difícil. Afinal de contas, o passo do casamento não depende só dos próprios planos. Mas envolve os planos de uma outra pessoa, de uma outra vida, que pode ter uma cabeça que não pense igual a nossa. Muitas vezes eu desejei que ela estivesse lá. Então, eu lembro que algumas vezes conversava com ela, porque você não vem estudar aqui, mesmo que você não tenha o curso que você quer fazer, vem e faz outro, depois você, quando a gente voltar e você faz. Eu tinha esses pensamentos. Mas ela era muito decidida, ela queria fazer psicologia, era o curso era sonho da vida dela estudar psicologia. E eu acho que a minha vontade de querer ela lá e ela querer ficar para estudar, porque lá não tinha o que ela queria estudar. Então, nesse momento, a gente acabava tendo alguns pequenos conflitos de ideias diferentes. Era quando ele perguntava para mim se era isso realmente que eu queria para minha vida. Eu detestava quando ele perguntava isso, porque eu sempre fui uma pessoa muito determinada e eu sempre entreguei minha vida nas mãos de Deus e eu sempre sabia que aqueles caminhos que eu estava trilhando era porque Deus permitia que eu trilhasse. Então ele várias vezes perguntou: você tem certeza que é isso que você quer para sua vida? E eu dizia para ele que eu tinha certeza. Então era isso que me irritava, porque eu já tinha certeza há muito tempo e ele achava que eu não tinha certeza. A distância foi muito difícil e não saber quando aquela distância ia acabar.
precisava da ajuda do outro, precisava que o outro estivesse somente do seu lado. Ele não precisava dizer nenhuma palavra. E para a gente estar junto, na situação em que a gente estava, tinha que ser pelo telefone. Então, às vezes eu precisava somente da presença dele do meu lado e eu não tinha. Uma coisa que ele faz que eu não gosto é que eu gosto de conservar a porta da sala fechada. Porque eu não sei quem que está passando pela rua. Tem cadeado, mas eles abrem até os bancos e dão os cadeados, não é? Aí na minha cabeça, se deixar a porta aberta, tem um ladrão dentro de casa. Aí do meu bem, conserve essa porta fechada. Eu vou lá, vem cá, tá a porta aberta. Meu bem, por favor, deixa essa porta fechada. Eu estou aqui, mas quer tá adiantando você aqui? Porque você está aqui, não vai entrar um ladrão? Olha, ela não suporta baratas. Estávamos assim, na sala, e apareceu uma barata. E ela então gritou. E eu então tinha de bancar o mocinho, né? Fazer o papel de mocinho para livrar a mocinha. E eu tentei matar a barata, mas não houve jeito. Tentei pegar aquela barata com um chinelo, não foi possível. E o fato é que a barata fugiu. E ela então disse, mas que homem mole, foi o suficiente. Então mostrei que realmente era. Vamos admitir, olha, ele vai pregar, né? Olha quantas mães esse homem aperta. De pessoas que a gente sabe que não são higiênicas, não vão adiantar mais nada. Chega em casa, em vez de lavar as mãos, se senta e vai ler. Tenha paciência, meu filho. Meu bem, vai lavar as mãos, meu bem. Já vou. Aí eu me irrito. Porque até então eu, na realidade, estava demonstrando ser aquele cordeirinho, né? E eu fiquei muito aborrecido e bravo. Não foi brincadeira, o negócio foi sério, para valer. Quando o assunto envolve brigas e diferenças, nem sempre o amor, que era para ser eterno, realmente dura. De um modo meio que generalizado, se convencionalizou a política do relacionamento sem compromisso. Se popularizou a prática do divórcio. São cerca de 350 mil separações por ano no Brasil. A cada 3 casais que se casam, 1 se divorcia. Mas esse não é o plano de Deus. O plano de Deus, na verdade, tem mais a ver com a tradição do na alegria ou na tristeza, com a possibilidade de vencer as dificuldades e deixar o amor falar mais alto que os problemas. A coisa que mexeu comigo foi o sorriso dela. Eu não sei por que eu fiquei tão cativado pelo sorriso da minha esposa. Para mim, o sorriso dela é como o sol nascendo. Eu gosto muito de ver o sol nascer, como também o sol poente. Pois bem, o sorriso da minha esposa me cativou muito, sinceramente. E me cativa até hoje. Eu fico triste quando ela está triste, fico perturbado. Mas quando ela está sorrindo, para mim, é o sol que está nascendo. Eu, de certo modo, pela distância, enfim, eu a coloquei em prova algumas vezes, né? Questionando, enfim, se era isso que ela ia querer mesmo. Talvez aquilo refletisse até uma insegurança minha, não sei, mas assim, ela sempre foi muito firme, muito segura naquilo que ela queria, de que ela estava disposta a esperar, e isso foi me passando confiança, isso foi me dizendo que ela era a pessoa certa, era uma pessoa que merecia minha confiança. Ela foi me conquistando assim, demonstrando confiança para mim também. Não tinha Facebook, a gente não utilizava Facebook ainda, estava no Orkut, né? Então a gente podia mandar algumas mensagens pelo Orkut, mas era bem complicado também, por causa do telefone, né? Porque a gente não tinha ainda tantas facilidades de telefone, então a gente se falava muitas vezes pelo orelhão e tinha que comprar cartão telefônico, e às vezes era cartão com 40 unidades, 30 unidades, 20 unidades, e quando dava aquele apitinho assim, a gente já sabia que ia acabar, a perna às vezes ficava doendo lá no orelhão, mas se falando até o último minuto. Quando acabava os créditos do cartão, eu tinha que ir embora. Então eu saía às vezes à noite, pela estrada de terra, dentro do próprio colégio, andava assim uns 800 metros, ia para a Vila dos Estudantes Casados. E lá tinha uma pracinha no meio, assim, tinha um orelhão, ninguém usava aquele orelhão. E aí eu ficava em pé lá, ligando de cartão, ou depois quando apareceu alguma outra
boa promoção. Mas assim, eu andava de noite, ia, conversava com ela lá e depois via, voltava, aquilo tudo para poder chegar ao residencial. E o grande dia chegou. A noiva e o noivo se preparam, os convidados também estão a postos. O dia mais importante na vida de um casal passa pelas fases obrigatórias do namoro regado de cumplicidade e da certeza de querer estar sempre ao lado um do outro. Foi uma realização, né? Foi uma grande realização, né? Ficar ao lado da criatura que eu escolhi, que fui escolhida também. Foi uma alegria muito grande. Tudo isso não era somente encantador, mas me colocava numa situação em que eu pensava, eu não mereço isso. Não mereço. E outra coisa, e as pessoas criam em mim essas coisas, eu gostava, e eu me preocupava. Que coisa, eu não queria decepcionar ninguém, entende? Quer dizer, todas essas coisas vieram à tona, né, quando me casei, certo? E então, para mim foi um dia assim. É o que estou declarando. O dia do casamento, para mim, foi um dia de reflexão, de ligação no meu presente, no casamento, e aquele passado, né? E no dia 7 de janeiro de 2014, esse ano, a gente casou. Onde eu estava, no altar, ficava embaixo da varanda. O altar ficou embaixo da varanda. Ela apareceu na janela em cima, eu não consegui ver. O pessoal começou a rir, a bater palma, e eu sabia que era ela aparecendo, mas não dava para ver. E não importa se foi há 50 anos ou há 5 meses. O amor é sempre eterno, porque vive cada dia como se fosse o primeiro. E principalmente, nunca vê um ponto final, pois simplesmente não aceita que algo criado por Deus possa se romper. Eu sempre vejo que Deus, na realidade, é aquele Deus que procura juntar-se a nós. E Deus, Ele está junto de nós. E Ele quer que nós nos juntemos a Ele. E quando nos juntamos com o nosso Deus, já sabemos para quê? Para repartirmos. Deus reparte conosco suas atividades, fazendo em nós uma obra e fazendo por nós a sua obra. E nós cooperamos com Ele, esperando nele, confiando nele. E o que resulta disso? Uma consumação. Eu ia de mão dada com ele. E, no sentido contrário, vi um casal com uma filha, um adolescente. E quando eles se aproximaram de mim, pararam, e a mulher falou assim, a minha filha está perguntando como é possível um casal nessa idade andar de mão dada. Como é que pode? Se admiraram porque a gente vinha de mão dada, né? Me diga, por favor, como é que pode? Eu disse, minha filha, pode. Eu falei o que eu falei para você, né? Eu sou diferente dele. Ele é diferente de mim em todos os aspectos, segundo os estudiosos, né? Não temos nada igual, é tudo diferente. E por que dá certo? Porque Deus está no meio. Porque ali eu tive a certeza de que aquele dia ele iria durar a eternidade. Nossa, porque foi o dia mais esperado da minha vida, né? Tanto tempo longe, e aquele seria o dia que estava marcando e que nunca mais a gente ia ficar longe. Porque nasceu no coração de Deus, lá no Éden, e chegou para nós aqui hoje também. Porque ele é o melhor homem do mundo. Porque todos os dias ele me cativa, porque todos os dias eu agradeço a Deus por ter casado com ele. Você quer viver com ele para sempre? Para sempre. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Fiz uma oração para encontrar meu par. O NT Repórter de hoje fica por aqui.
que nessa semana você possa celebrar o verdadeiro amor. Você pode rever essa e outras reportagens do nosso blog, novotempo.com/ntrepórter. Passa lá e comente. A sua opinião é muito importante para nós. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!